Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sábado, Desembaraçando, episódio 92. É isso aí. Que alegria ter você aqui nesse sabadaço. Tá bonito aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó, tá um sol bem legal. Algumas nuvens. Momento meteorologia, né, do Baracho, né? Mas que legal ter você aqui conosco no Desembaraçando. Desembaraçando é de segunda a sexta, às 6 horas da matina, mas sábados, domingos e feriados são horários alternativos. E hoje é sabadão, temos outras agendas, né? E você também, então fica um pouco diferente. Mas ó, desde já sou muito grato a você que tem nos acompanhado, que tem dado os feedbacks aí, que tem compartilhado os conteúdos, que tem falado, enfim, é gratidão de todo o coração. Até rimou, né? Gratidão de todo o coração. Esse conteúdo fica gravado, é claro, aqui depois no feed do Insta e depois fica gravado no nosso Facebook e YouTube. E eu peço que você se inscreva no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal lá do YouTube, tá bom? É uma alegria muito grande contar com você por lá também. Vamos ao que interessa. Chega de rodeios, vamos ao que importa. O tema do Desembaraçando de hoje, 92, estamos chegando ao 100º, e vai ter uma festa, vamos ter show, cantores famosos, não estou brincando, nada disso não. Vamos falar hoje sobre se precipitar. Se precipitar. Você aí na sua vida já se precipitou alguma vez? Eu já me precipitei várias vezes. É do ser humano isso, tá? Alguns mais, alguns menos, alguns raramente se precipitam, mas aí podem ser extremamente também, enfim, procrastinadores e ficam ali na exigência de uma perfeição e nunca saem da toca. E outros são extremamente precipitados, sempre, né? Então tá, eu peguei uma definição aqui e marquei no meu caderno o que quer dizer se precipitar, né? Ó, se precipitar significa agir ou reagir de forma impulsiva, apressada e sem a devida reflexão. É isso aí, né? Quantas vezes nós já não fizemos isso? Agir sem reflexão, agir de modo impulsivo e agir de modo apressado. E é claro que isso vai ter consequências, na grande maioria das vezes, consequências negativas. Sim ou não? Consequências negativas. Aí a gente se precipita, logo depois dá merda, né? Assim, já acontece, né? Então, logo depois de alguém se precipitar muito na sua vida, é interessante, né? Alguns segundos depois de ter batido o martelo da porcaria, aí vem aquela situação. Por que que eu fiz isso? Né? Fiz porcaria. Já passou por isso? Já se precipitou? Eu lembro que uma vez eu tinha um videogame, né? E eu queria comprar um outro mais top assim. E eu lembro que eu vendi. E aquele videogame tinha uma história afetiva, né? Aquela coisa de história afetiva com os bens materiais, né? E aí eu comprei numa época bem difícil, blá blá blá. Mas eu queria vender, tinha que dar um passo. Aí eu lembro que eu marquei com a pessoa foi lá no prédio que eu morava, buscou na portaria e foi embora. Quando ela buscou e foi embora, mesmo eu estando com o dinheiro na mão, eu fiquei assim mal, né? Porque, nossa, né? E agora, né? Mas depois deu certo, comprei o outro que eu queria. Mas voltando aqui, agir impulsivamente, sem reflexão nenhuma, e vai ter consequência negativa. Então tá. E assim, decisões tomadas apressadamente, atitudes imprudentes, que tem bastante, né? E ações que causam problemas, né? Então, quando a pessoa é precipitada, ela faz isso. Toma uma decisão apressada, tem uma atitude imprudente, tem uma ação que vai causar problemas, ou muitas vezes não é nem assim no campo das ações que ela é precipitada. Ela é precipitada também no campo das respostas e posturas,
que nem precisava ter feito isso, né? Mas a pessoa vai, ela responde, ela se posiciona, ela tem uma postura, ela tem uma atitude, uma ação, alguma coisa nesse sentido. E depois não tinha nada a ver ter feito isso, né? Então a precipitação realmente detona a gente, né? E assim, já é sabido que a precipitação é mãe e pai, ou pai e mãe, ou os dois juntos, de muitos males na nossa vida. Eu escuto pessoas, né, nos atendimentos que falam que até hoje estão colhendo alguma coisa por terem sido precipitadas. E a pessoa está lá, tentando arrumar a vida, tentando consertar, só que aí não depende só dela o consertar, né? O interessante é que quando é para fazer a precipitação, a pessoa faz sozinha. Mas depois para consertar, depende de tantos fatores que vão além da pessoa, né? Aí demora, aí é um dia após o outro. Mas é claro, quando a pessoa conserta finalmente, é a oportunidade de grande aprendizado para nunca mais se precipitar em relação àquela situação que se precipitou antes, né? Então, olha só, em nome da precipitação, vamos começar a falar aqui de coisa mais densa, né? Em nome da precipitação, muitas coisas que não deveriam acontecer em nossa vida acabam acontecendo, sim ou não? Quantas coisas que não deveriam acontecer em nossa vida, mas por sermos precipitados, aquilo aconteceu, aquilo começou a ser entendido como nada a ver com a gente, mas já estava sendo vivido, tem que agora assumir o filho, né? E aconteceu. Coisas que não deveriam acontecer e aconteceram. E coisas que deveriam acontecer em nossa vida, mas não aconteceram, também por sermos precipitados. O pessoal fala muito de casamento, né? Que é um exemplo assim que encaixa, né? Por exemplo, por causa da precipitação, casamentos que nunca deveriam acontecer, acabam acontecendo, né? Assim, e vai por uma questão de se afirmar, de mostrar que teve sucesso, de esfregar na cara de alguém que rivalizava, e para mostrar que eu sou independente, e vai na força, né? Do chamado braço do orgulho, casa. Quando vê, deu porcaria. Aí mostrou a vida que não era para casar. Mas por precipitação, fez isso. Então, quantos casamentos aconteceram por precipitação e quantos casamentos terminaram também por precipitação, né? E quantas coisas começam e quantas coisas terminam em nossa vida por causa da precipitação. Então vai, né? Então vai, é o tal do que fala hoje, né? O tal do só vai, né? Só vai, só vai. Não fecha o filtro. Tem só vai que é isso mesmo, tem que ir. Porque já olhou um monte de coisa, não tem opção, então tem que ir. Agora, quando a pessoa é precipitada, ela nem observa outras opções. Ela acha que não tem. Ela já vai indo. Já vamos embora, né? É diferente a questão, tá? Então a precipitação realmente é mãe de muitos males. E quantos de nós aí, todos nós, para não falar todos nós, né? Já sofremos alguma coisa com a precipitação. Por causa da precipitação, a pessoa compra, a pessoa vende, a pessoa doa, a pessoa recebe, a pessoa fala, a pessoa entrega por causa da precipitação. Vai agindo assim conforme o que está no momento, na vibe do momento, né? E assim, e em nome da precipitação, nós acabamos sendo aquilo que é um grande traço da sociedade atual, né? É sermos imediatistas, né? Nós não esperamos nada, a gente não gosta de esperar. Você vai no lugar comprar alguma coisa para comer e você espera, aí o garçom não traz, o negócio não chega, vários fatores, ok, para poder atrasar. Dentre eles é uma questão até de desorganização do lugar, mas tem hora que não é isso, tem hora que eu não tolero esperar, eu não espero, aí eu vou lá e bato na mesa. Uma vez eu fui num evento, assim, numa situação social, aí tinha uma sister lá que não aguentava esperar. Ela se achava especial em relação à humanidade, né? Todo mundo lá fora esperando, com aquele negocinho para acender, todo mundo esperando, é o ser humano, né? Mas ela não, ela queria entrar logo, ela não queria esperar, porque eu sou a instituída de poderes, de não sei do que, e querendo entrar e bater na mão no balcão, e aí o pessoal falou, ó, pode parar, espera, você não quer esperar, vai embora, né? E que negócio que é esse?
fica se precipitando, aí ficou xingando, ficou falando bobeira na hora, ficou falando, e a pessoa ficou assim intimidada, depois entrou, comeu, sentou como qualquer um de nós, né? Mas olha só como que é isso, né? Esse lance de sermos imediatistas. E nós somos imediatistas por sermos precipitados, né? Uma coisa alimenta a outra, até em relação às respostas da vida, né? As chamadas respostas da vida. Porque a gente começa a pensar que tem que saber de tudo, que tem que responder tudo, que não pode passar feio, o tal de ficar por baixo, de não poder ficar, de ficar sem saber alguma coisa. Como assim eu não sei aquela coisa? Como assim eu não conheço tal conteúdo? Como assim eu vou ficar por baixo em tal situação? Então essa questão do imediatismo é até em relação às respostas da vida. E eu acho que eu começo a achar que eu sou obrigado a responder tudo, que eu sou obrigado a saber de tudo, e isso faz parte também de uma pessoa que é precipitada. Então a pessoa precipitada, ela vai agir e reagir de modo impulsivo, apressado, sem reflexão, em vários aspectos da vida. E geralmente as consequências são as piores, por ser precipitado. E aí a gente vai ser precipitado, inclusive, nessa questão de responder, né? E muitas vezes nem fizeram pergunta, e eu fico falando já. E às vezes ninguém falou nada, e eu me precipito falando alguma coisa que depois eu vou ter que dar conta. Porque se tem um espertão na roda, algum espertão, peraí, o que você está falando aí? Fale mais sobre isso. Aí você não sabe falar, aí tem que se lascar sozinho, né? Então, a precipitação até nisso, em ficar dando respostas de coisas que nem foram perguntadas. Precipitação em querer atender o desejo do outro também, né? Assim, então em ficar na evidência, em ficar na vibe, em ficar no hype, que nem fala hoje, né? Em ficar ali na crista da onda, eu fico atendendo a coisas que nem estão acontecendo, mas eu me sinto impelido a fazer alguma coisa, né? Assim, aí vem a precipitação. Nós não conseguimos lidar com o silêncio, não conseguimos lidar com a quietude, né? Se eu tô quieto, se eu tô em silêncio, momento que eu deveria até descansar, aí eu fico assim, mas eu deveria fazer alguma coisa. Aí fica se coçando para fazer alguma coisa, aí fica. Aí quando vai dar porcaria, devia ter ficado quieto no seu canto. A vida presenteou com o momento em ficar no nada, mas por não saber ficar no nada, a pessoa se precipita e faz porcaria. Então olha só como que a precipitação realmente, o imediatismo, são coisas que nos levam só para o buraco. E assim, quem disse que eu tenho que saber tudo? Quem disse que eu tenho que ter resposta para tudo, né? Baracho, mas se eu não responder, eu vou ser visto como uma pessoa burra. Eu vou ser visto como uma pessoa... É a preocupação com o que vão ver da gente, né? É a preocupação com a opinião do outro. É a preocupação com o que o outro está achando da gente. É mais o outro validar a gente do que nós mesmos nos validarmos, né? É um aguardo por alguém falar que eu estou certo. É um aguardo por alguém falar que eu sou bonito, que eu estou no caminho correto. É sempre assim, né? É ficar esperando por esse outro. E em nome dessa espera por esse outro, a pessoa vai ser precipitada. Aí ela se precipita, como já falamos agora há pouco, respondendo o que ninguém perguntou, né? Só para ficarmos na evidência, só para ficarmos na chamada altura de uma expectativa, o chamado certo. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Em psicanálise, a gente vai aprender, e não só com ela, né? A gente vai aprender que faz parte da nossa vida nós convivermos com uma parcela do chamado não saber. Não vai dar para saber tudo, não vai dar para estar em tudo, não vai dar para ter todas as coisas, né? Então, vai fazer parte da nossa vida uma questão do não saber. E é até melhor, tá? Se ninguém te contou, não vai atrás. Se ninguém te procurou, então deixa quieto. Se ninguém te convidou, então não vá. Você tá entendendo? Então fica na sua. É livramento muitas vezes isso, né? Só que em nome da precipitação, em nome do imediatismo, em nome dessa coisa que eu acho que eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás, eu me dou muito mal com isso. Aí a pessoa põe a perder tanta coisa por ser precipitada. Olha como é sério esse negócio, tá? Olha como é sério esse negócio da precipitação. Repetindo, por causa da precipitação,
muitas coisas não deveriam acontecer em nossa vida e acabam acontecendo e vai ter que arcar com isso. E por outro lado, outras coisas que deveriam acontecer também não acontecem porque eu sou precipitado de outro jeito, né? Então, olha como o negócio é perigoso. Então, olha só. Então, vamos lá, né? A precipitação é oriunda do que, Baracho? É oriunda da ansiedade, ela é oriunda da insegurança, ela é oriunda do desamparo que a pessoa tem, desamparo de si mesma, né? Assim, porque aí ela volta naquela questão de ficar buscando validação dos outros, né? Então a precipitação é fruto disso. Aí a pessoa vai assinar contratos que não deveriam ser assinados, a pessoa vai comprar de coisas que não precisava comprar, coisas desnecessárias. Eu sempre lembro do Gustavo Cerbasi, aquele economista, ele fala lá, né, que se nós tivéssemos em casa o que tão somente usássemos, nós teríamos menos coisa em casa. E é um tal de comprar coisa que não usa, e é um tal de comprar coisa para mostrar pro outro que pode comprar, e é um tal de comprar uma coisa para rivalizar com o vizinho comprou um sofá, eu compro um sofá melhor do que o dele, aí ele põe um piso na casa dele, eu ponho um piso melhor igual ao dele, essa coisa besta de ficar rivalizando, né? Então, é aquela situação, em nome da precipitação, né? Então a pessoa vai colhendo as consequências ruins da precipitação. Só que uma coisa acontece também, né? Quando a pessoa tá lá na merda, tá lá afundada e tá colhendo por ter se precipitado, tem pessoas que não vão ter uma atitude assim honesta e crítica em relação à situação, né? A se observar, a ver que a pessoa é culpada daquilo que fez, né? Aí ela vai culpar todo mundo, ela vai culpar o entorno, porque é bom com todo mundo e não é bom comigo, né? Assim, porque a vida permite que eu caia nessas coisas, aí é culpa da vida, a culpa é dos outros, né? Então, a pessoa não faz uma análise crítica e sincera na vida nessa hora. E aí vai dar tudo de novo, né? Por causa da precipitação. Então a precipitação, ela é da ordem da ansiedade, da ordem da insegurança, da ordem do desamparo. Então a pessoa vai fazendo coisas assim pelo impulso totalmente emocional. O emocional não é ruim, o extremo dele que é ruim, bem como o extremo do racional também é ruim, tá? O fundamental na vida é dosar essas coisas, olhar as mais possibilidades, olhar melhor a situação, o campo, o contexto. Tem que olhar melhor se eu tenho condição para isso também. Porque na hora, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Lá na hora eu vejo como é que eu faço. Aí quando você vai ver como é que faz, não tem como fazer. E aí, como é que faz, né? Então, a precipitação vai ter a ver também, além de ter a ver com a ansiedade, com a insegurança, com o desamparo, ela vai ter a ver também com as nossas repetições. Olha que interessante, né? E assim, ela vai ter a ver com as nossas repetições e cegos, né? Nós ficamos cegos e nós avançamos, né? Totalmente emocionais, a gente vai avançando, a gente vai se precipitando, a gente vai agindo totalmente sem reflexão, por impulso, de modo apressado, a gente vai agindo assim, né? E aí a gente vai caminhando desse jeito. E aparece alguém no meio do caminho que vai nos orientar. Ô meu irmão, ô amigão, ô amiga, presta atenção amiga, presta atenção. Alguém vai nos orientar à prudência, alguém vai nos orientar a prestar atenção onde estamos indo. Só que a nossa criança interna, ela faz uma birra e ela vai repelir essa pessoa, porque você não quer minha felicidade, porque você só me atrapalha. Tem pessoas que são assim realmente, tá? Mas não é o assunto de hoje. Porque você é contra mim. Aí você repele aquela pessoa que era a última tentativa de você evitar aquela merda. Aí vai, aí a criança interna desperta, aí vem a birra, aí eu faço, movido pela precipitação. E o que vai acontecer? Vai acontecer a porcaria de novo. Vai acontecer a porcaria de novo. Aí vai essa repetição. E é interessante que, em nome da precipitação, aí vamos pensar no campo dos relacionamentos, né? Não só amorosos, mas amizades, coleguismos, né? Circunstanciais, vamos colocar assim. Então a pessoa precipitada,
ela é precipitada até nisso, né? Porque mal conhece a pessoa, mal caminha com a pessoa, é o amigo. Já é meu amigão, já é amigo do peito. Mal conhece a pessoa direito, já é o amor da minha vida, já é a razão do meu ser. Eu acho curioso uma pessoa colocar todas as fichas da sua vida em outra pessoa assim, né? E a pessoa do lado de lá, ela é considerada a razão da vida, a razão do meu respirar, a razão do meu ser. Sem você eu não sou ninguém. Então tá bom, né? Então, depois que a pessoa se empolga desse jeito aí, e depois que a poeira baixa, aí em alguns casos vai vir a treta, vai vir as confusões, aí vai vir a separação, vai vir o distanciamento, e a pessoa fala assim: nunca mais eu me relaciono com alguém desse jeito, nunca mais eu quero saber de você. E era o amigo, e era o amor da vida antes, né? Mas a pessoa, ela fica de boa até repetir isso na próxima interação. De novo a pessoa faz isso. Então a precipitação também é do campo das nossas repetições. Repetições que nos levam às consequências ruins de novo. E eu me acordo de novo. E eu perco a oportunidade de evolução de novo na nossa vida. Olha que coisa mais complicada, né? Então, a precipitação realmente nos detona. É muito complicado. Aí você que já nos assiste aqui, em outros Desembaraxando, você vai falar assim: ué, Baracho, mas é aquela tua conversa que você fala direto aí, da importância na vida do imprevisível. É, você fala do imprevisível, tem que lidar com o imprevisível, tem que lidar com o inesperado muitas vezes, nem sempre vai ter mapa na vida, você vai ter que lidar com o desconhecido para viver, né? Isso não é precipitação, Baracho? Não. Aí vamos conversar, né? Não é precipitação. A pessoa que vai diante do desconhecido, que vai diante do imprevisível, que ela reconhece que nem sempre vai ter mapa e ela vai ter que ir para aquele lugar, ela vai para o lugar que ela nem sabe o que é, mas ela vai só avançar para frente. Mas depois de ter observado todo o contexto, depois de ter observado tudo que está ao seu redor, aí ela vê que realmente não tem nada mais a fazer, tudo que foi feito já foi feito, e aí sim ela vai se lançar para o desconhecido, para o inesperado, para o improvável, é fazer a travessia, né? É fazer a travessia, quer dizer, o sujeito só vai saber depois de fazer. Tem hora na vida que vai ter que ser assim mesmo. Ele só vai saber depois que fizer. Mas ele chegou nesse movimento da vida depois de ter observado um monte de coisa, tá? E não é questão de demorar, é no tempo da pessoa. Agora a pessoa precipitada, ela não faz isso. Ela não olha nada, não sei o que ela está querendo. E ela vai, ela compra, ela vende, ela assina, ela casa, ela descasa, ela ama, ela odeia, ela fica perto, ela fica longe, né? Ela deixa, ela larga, ela pega de volta por causa da precipitação. Por causa da precipitação. Então, a questão aqui não é ser contra agir na vida. Tem momentos que vai ter que agir sim. Vai ser em relação ao desconhecido, vai ser movido pela fé, vai ser movido pela esperança, vai ser movido por ter feito um monte de coisa, então sobrou então lidar com isso. Agora a questão aqui é não se precipitar. Aí está a questão, amiguinho, amiguinha, sister, brother aqui do Desembaraxando. A precipitação é o que falamos no começo. É a reação, é a ação de forma impulsiva, apressada e sem a devida reflexão e que geralmente vai ter consequências negativas. Graças à precipitação, muitas coisas que não deveriam acontecer em nossa vida acabam acontecendo. E coisas que deveriam acontecer em nossa vida, por eu ser precipitado, acabam não acontecendo. Então a precipitação vai ser, resumindo aqui, né? Vai ser oriunda da ansiedade, da insegurança, do desamparo e também vai ter a ver com as repetições. Então é uma oportunidade para eu ver naquele momento assim intermediário o que eu acabei de fazer e deu porcaria de novo e a tendência é ir de novo para uma situação do mesmo jeito. É aqui, ó. Se você está aqui,
é tempo de observar, é tempo de se escutar, é tempo de buscar ajuda, é tempo de dar umas palmadinhas no sentido bom da palavra nessa criança interna que quer teimar de novo. É nesse sentido. A questão é não se precipitar, mas a questão é agir. Maravilha? Sou grato a você que participou aqui nesse momento Desembaraxando. Obrigado pela sua companhia nesse sábado aqui, sabadaço. Que você tenha um grande sábado. Se você perdeu o começo aqui dessa live, então você assiste desde o começo aqui para entender o que eu falei aqui. E se você lembrou de alguém que deveria muito escutar e assistir esse conteúdo, fala para a pessoa então assistir, compartilha com ela. Obrigado, André, obrigado a todos aí que participaram, tá? Compartilha. Esse conteúdo está gravado, está aqui no Instagram, depois vai estar no YouTube e no Facebook. Obrigado a você por participar, beijo no coração, por participar de mais um Desembaraxando. Obrigado e até a próxima.